Quando você pensa que a série já te surpreendeu o suficiente, os roteiristas de Picard mandam mais uma bomba bem no seu colo. Neste 5º episódio é hora de resolver uma das maiores pontas soltas de Next Generation e do Picard como personagem. O episódio começa com Riker e Picard conversando com Shaw e Seven sobre os eventos que se sucederam e tentando entender como um changeling foi capaz de se infiltrar tão bem em uma nave da Federação. Shaw aproveita o momento da reunião para explicar que a partir de agora, Riker, Picard Jr. e a Dra. Crusher eram um problema da frota estelar e que ele já tinha contactado naves próximas do setor para levá-los de volta à Terra. Também reinstala a Seven, que estava 2 episódios e meio que amotinada, como o primeiro oficial. Enquanto isso, lá na La Sirena, Worf e Raffi estão fazendo um amigável duelo de espadas enquanto pensam quais são seus próximos passos. O contato de Worf dentro da Federação dá ordens para que eles não tentem invadir sozinhos a Estação Espacial Daystrom, algo que perceberam ser inevitável após as informações que conseguiram nos episódios anteriores. Essa informação acaba deixando Raffi bem impaciente, e ambos chegam à conclusão de que o contato quer, na verdade, é que eles por conta própria sejam capazes de entrar na estação. Também não entendi muito bem. Worf se lembra que as estações espaciais são protegidas por um sofisticado sistema de inteligência artificial, e que ninguém sabe exatamente como o dessa estação funciona. Ambos têm a ideia de ir às ruas do planeta e tentar encontrar comparsas do Ferengi que eles detonaram lá no episódio 3, pois talvez eles tenham alguma informação a respeito. Enquanto isso, de volta a Titan, Picard e Riker já estavam preparados para a trolha que iam ter que segurar depois de terem saído em aventuras enlouquecidas e colocando a tripulação da nave em perigo. Eles só não esperavam quem vinha enfiar na rabiola deles. Ninguém mais, ninguém menos que Ro Laren. Se o choque de rever a antiga companheira da nave estelar não era o bastante, ainda tinha um espacinho para eles se chocarem ouvindo qual era a acusação a qual estavam sendo punidos. Uma acusação de traição, coisinha básica. Picard lida muito mal com a situação. Além de ter que lidar com a acusação, está preocupado com o destino de seu filho. Chegou a hora de encarar um dos que ele considera o maior fracasso de sua vida também. Picard é interrogado por Ro. Enquanto isso, estranhamente, enquanto a tripulação da nave Titan começa a ser transferida para a Intrepid, Jack começa a ter estranhas visões e que mata alguns dos tripulantes da nave. Worf e Raffi, em outro ponto da galáxia, chamam a atenção de outros criminosos, dentre eles o mafioso Vulcano que era parceiro comercial do Ferengi, que eles mataram lá naquele episódio. Eles são capturados e o vilão obriga que ambos tenham uma luta até a morte e que o sobrevivente seja obrigado a trabalhar para ele. É um momento completamente sem sentido e provavelmente o ponto mais baixo da temporada. Vamos ter que admitir aqui. Encurtando as coisas, a Raffi vence a luta e aparentemente mata o Worf, mas era só um plano para ter o elemento surpresa contra o Vulcano, que sem alternativa entrega o programa que eles precisam. O interrogatório de Picard rapidamente se transforma em uma lavação de roupa suja. Ao mesmo tempo que Picard precisa saber se Ro é mesmo quem diz ser, ele quer jogar para fora toda a mágoa que ela causou a ele, ao trair a Federação mais de 20 anos atrás. Por outro lado, o Ro não acha que errou e não entende como Picard não é capaz de entender o lado dela. Neste momento, Picard recebe discretamente um aviso da Dra. Crusher que estava fazendo uma autópsia junto com a médica da Titan, informando que agora os transmorfos se adaptaram e estão bem mais eficazes replicando humanos. Só tem realmente uma forma de saber quem é quem, testando a resposta deles para fatos da vida. Picard e Ro têm uma conversa profunda, novamente no bar da Gaina, acessando memórias e sentimentos que só suas versões verdadeiras seriam capazes de acessar. Indo da troca de acusações ao perdão, os dois velhos conhecidos percebem que na verdade ambos estão lutando contra o mesmo inimigo. Inimigo este que está desesperado atrás de Jack Crusher, que, usando suas visões estranhas e poderes igualmente estranhos, foi capaz de enfrentar e matar alguns transmorfos que estavam escondidos na Titan. Ou seja, nada daquilo era uma visão, tá? Ele realmente tinha esses poderes. Com pressa, Ro revela que ela mandou fazer a transferência da maior parte do pessoal da nave Titan para a nave Intrepid, porque não sabia em quem Picard poderia confiar, deixando a Titan só com os essenciais. Porém, os transmorfos disfarçados perceberam a tramóia de Ro, que desejava voltar para outra nave através de uma mini-nave de transporte, evitando o transportador. Os vilões então colocam uma bomba na nave e bloqueiam o teleporte. Como último sacrifício e mostrando que no fundo ela e Picard sempre foram amigos, Ro voa com a bomba em direção à nacelle da outra nave.
dando tempo para Titan fugir e tentar se reagrupar. Antes de partir, Ro tinha dado a Picard seu brinco bajoriano, um objeto importante para sua fé. Riker tem a ideia de que talvez o brinco seja uma forma de esconder os dados de sua investigação, algo que ela com certeza teria feito na época que era espiã Maquis. Eles usam o computador da nave estelar para ler o brinco e acessam toda a investigação de Ro. Inclusive conseguem contato com o agente fora da Federação que Ro auxiliava, um Klingon chamado Worf. Melhor episódio de Star Trek desde... Enfim, não aguento mais falar isso, não aguento mais elogiar. Mas a realidade é que essa série ela vem numa crescente. E que episódio divertido foi esse? Eu fiz de tudo para não pegar spoiler da temporada e graças a Deus que eu fiz isso. Porque eu quase dei um grito de emoção quando a Ro apareceu. Eu jamais esperava o retorno da personagem. A resolução desse conflito, muito menos o retorno da atriz tantos anos depois, quase 30 anos depois da última cena da personagem. Ele acaba sendo tão interessante pela simples razão de terem conseguido, mesmo no meio de uma série não episódica, um capítulo com a maior cara do que a gente pode assistir no Next Generation lá no original. Aqui há um conflito de visões de mundo sendo embaçado pela mágoa dos dois personagens. Ao mesmo tempo, há a preocupação de que o outro seja um dos transmorfos que estão atacando a Federação. Não basta só saber a história de vida. Facilmente pesquisável em qualquer arquivo de nave estelar. É preciso que a emoção venha à tona, que além dos fatos e saber o que aconteceu, a pessoa seja capaz de explicar por que fez aquilo e o que espera que o outro entenda desse ato. Pessoalmente, acho que os dois têm alguma pontinha de razão nessa discussão, ainda que eu seja muito mais simpático a Ro, porque ela sentia um pouco na pele os problemas com os cardassianos. O fato de Picard agora ser considerado traidor, porém... O fato de Picard agora ser considerado traidor sacana e que não respeita as hierarquias, enquanto a outra paga de bonita depois de ter jogado no lixo anos de preparos da Federação para se infiltrar nos Maquis, é um pouco revoltante também. Então nesse quesito eu até entendo a chatice do Picard. Sem contar que ele já tem uma certa idade que deixa ele ainda mais turrão. Só explicando, a Ro era uma oficial lá da ponte da Jornada nas Estrelas. Ela aparece lá pelas últimas temporadas. E ela não fica tantos episódios assim. Mas ela tem umas aparições bem marcantes. Por exemplo, no episódio que ela, o Picard e a Guinan viram criança. E tudo mais. O que acontece é que na última temporada a personagem fica um tempo sumida. E quando ela volta no antepenúltimo episódio, eles explicam que ela estava sumida porque ela estava fazendo toda uma preparação da Federação para se infiltrar entre os Maquis. Só que o que acontece é que ela faz um jogo duplo. Na verdade, ela acreditava nos ideais dessa equipe, nos ideais dessa facção, na verdade, de luta contra os cardassianos. Bom, o que acontece nesse período da história de Jornada nas Estrelas, que engloba tanto os acontecimentos de Next Generation como os acontecimentos de Deep Space Nine. Os cardassianos não são parte da Federação, em bem verdade são quase praticamente inimigos declarados da Federação. E para manter a paz no espaço, eles fazem vários tratados entre eles. E dentre esses tratados existiam alguns planetas que eram meio que colonizados pela Terra e por Bajor, que é o planeta de onde vem a Ro, e que, segundo os cardassianos, estavam no espaço estelar deles. Quando eles fazem esses acordos de paz, a Federação diz que vai entregar esses planetas para os cardassianos. Então, quem não é cardassiano tem que vazar de lá. Só que aí como é que você pede simplesmente para uma pessoa que morou a vida toda num planeta que ela saia e finge que aquela casa não é dela, que aquela terra não é dela? Não é tão simples assim. Então essa facção que chama de Maquis surge dessa luta contra os cardassianos e contra esse tratado, não porque necessariamente eles são contra uma paz, mas porque eles acreditam que não está sendo feita justiça, que eles continuam sendo oprimidos, principalmente no caso de Bajor. O planeta principal de Bajor e a sua população, eles são colonizados brutalmente pelos cardassianos por muitos anos. Então, a mágoa que fica, óbvio, é absurda. Não dá pra você simplesmente apagar tudo o que aconteceu. Não é porque agora a Federação tem uma estação espacial lá perto do planeta e os cardassianos foram embora que apaga tudo e que tá tudo bem.
tudo isso deixa muitas chagas no planeta e na cultura dos Bajorianos. E a Ro vai representar isso num primeiro momento lá no Next Generation. Posteriormente, essa história vai ser bem retratada, não digo nem melhor retratada, vai ser verdadeiramente retratada no Deep Space Nine com a personagem lá da Kira, Major Kira, e outros Bajorianos, e enfim, toda a história de Deep Space Nine é baseada no que acontece nesse planeta e nas ações dos Cardassianos e, óbvio, no ataque dos transmorfos, dos Changelings, que acontece durante essa confusão. E aí, enfim, assistam para saber todas as aventuras lá da tripulação do Deep Space Nine, do Capitão Sisko, etc. Bom, eu acho que está contextualizado o suficiente. E o que acontece no antepenúltimo episódio é que, como eu falei, ela tinha toda sido preparada, porque ela é bajoriana, para ser uma espiã da Federação dentro desse grupo, para eles saberem o que eles vão fazer, para frustrar coisas que eles achassem que não era bom, etc. Só que no fundo ela acreditava no que eles estavam lutando, ela era a favor daquela luta. E ela meio que trai a Federação. Quando eles acham que está tudo certo, ela diz que está do lado deles e aí mela todo o planejamento que eles tinham feito naquele episódio. E o Picard fica com muita raiva, porque ela foi uma das primeiras, se eu não me engano, eu não sei se eles chegam a dizer que ela é a primeira, mas foi uma das primeiras bajorianas a entrar na Federação como cadete, né, como oficial da Frota Estelar. E ela era meio que protegida do Picard nesse aspecto. Ele queria ver ela se desenvolver, se tornar talvez, sei lá, uma capitã de nave, uma super oficial, etc, etc. E um dos primeiros episódios dela, eu não sei se é exatamente o primeiro episódio que ela aparece, é justamente dela indo pra ponte e ela continuou usando, né, como vocês viram nesse episódio, o brinco dela lá do planeta de Bajor. E aí uma das pessoas, eu não lembro quem, diz pra ela tirar o brinco porque o brinco atrapalha lá, enfim, né, contra as regras de etiqueta e de vestimenta do povo da Frota Estelar, e enquanto o povo está trabalhando na ponte. E ela diz que não vai tirar o brinco porque o brinco ele é uma representação religiosa, na verdade. Seria uma metáfora para, por exemplo, uma mulher que usa um véu islâmico, uma burca, algum tipo dessas vestimentas que tem a ligação religiosa, e elas não tiram. Elas dizem, não vou tirar porque é uma representação religiosa e eu preciso ficar com ela porque a minha fé pede. E assim pedia sobre o brinco. E isso é trazido novamente nesse episódio, o que foi muito bom. E assim, trazer essa personagem agora é muito emblemático para mostrar que o que mais faltava no Star Trek novo, as 2 primeiras temporadas de Picard, né, o DST, como é o nome? Star Trek Discovery, até um pouco o Strange New Worlds, que diz que tenta fugir disso, mas não foge muito. E os filmes lá do J.J. Abrams, é essa parte de você ter uma discussão real sobre os limites da ética, do dever, da vontade, dos desejos, que era o mote principal de Jornada nas Estrelas, ainda que fosse uma ficção científica com muitos episódios de ação, de guerra e tudo mais. Então você traz essa personagem que foi uma das que trouxe uma das discussões mais interessantes, que foi essa das vestimentas religiosas. Lembrando que esse episódio é lá do início dos anos 90, então ainda não estava essa polêmica toda que vivemos hoje sobre esse tipo de assunto. Ou seja, é uma coisa pioneira. Então você traz de volta essa personagem mostrando que a série está meio que voltando para isso, que é o que a gente quer ver. Pelo menos eu, como fã antigo de Jornada nas Estrelas, é isso que eu quero ver. Menos do que ação boba. Não que eu não goste de ação boba, mas eu acho assim, pode parecer meio estranho o que eu vou falar, mas tem um lugar que eu quero ver ação boba e tem um lugar que eu não quero ver ação boba. Eu quero ver uma história mais, sei lá, mais séria, que faça analogia ao nosso mundo de uma forma inteligente, coisa que essa série tentou fazer nas 2 primeiras temporadas e falhou miseravelmente. Então quando eles conseguem trazer isso de volta, eu só posso dar parabéns. E é isso. Eu gostei muito. Eu fiquei até um pouquinho emocionado porque eu não esperava de jeito nenhum. Não esperava que eles iam cortar essa ponta solta nunca mais. E o final da personagem é muito bonito. Porém é aquilo, né? Acontece que nem tudo são flores e infelizmente tem a parte do Worf e da Ref que é ridícula. A cena de luta é até interessante, mas não faz sentido naquele contexto. O Vulcano é chato, eu achei o ator péssimo, ele não lembra o Vulcano de jeito nenhum.
Eu acho que não brifaram ele exatamente do que ele devia fazer. Enfim, não é querendo atacar ninguém, mas não colou, ficou muito ruim. Então toda essa parte do Worf e da Raf continua sendo a parte muito fraca. E assim, não é que... Óbvio, toda... O episódio antigo de Jornada nas Estrelas, você tinha às vezes o plot... Às vezes não, 90% das vezes. Você tinha pelo menos um plot A e um plot B. E o que acontecia no plot B dava soluções para você resolver o problema principal que estava no plot A. Às vezes tinha plot A, B, C, etc. Aqui a gente tem nessa temporada sempre o plot A sendo as aventuras do Picard. E o B sendo as coisas que a Raf e o Worf vão descobrindo. Cada vez que passa, eu me pergunto se realmente é útil para a história em si. Eu não digo para a produção, para a série, para os episódios. É útil porque você precisa daquele tempo e você precisa usar os personagens para fazer alguma coisa. Mas vocês já pararam para pensar que se ela simplesmente tivesse entregado o brinco para eles e eles naquele momento entrassem em contato com o Worf, ele podia só passar 5 minutos do episódio seguinte contando tudo que ele fez com a Raf? Porque nada faz um impacto direto. Tudo é descoberto pelo Picard e pelo Riker depois, sem a necessidade deles. Porque eles são contactados no fim das contas. Então, é isso. Eu acho que tirando o fato deles conseguirem lá o equipamento, o programa para invadir a estação espacial, a história deles é bem aquém de qualquer coisa. Mas não frustra o resto da série, que tá muito bom, e eu não vejo a hora de assistir os próximos episódios. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gosta de Star Trek Picard, por favor considere se inscrever no canal, curtir, compartilhar e por favor comente aqui o que você tem achado dos episódios. Muito obrigado e até o próximo vídeo.